salmo, eu li 18 de Mateus, tem alguma coisa paralela com esse salmo 131, salmo de Davi, ó. Foi Roberto que fez a leitura. Glória a Deus. São 3 versículos só. Diz a palavra de Deus que o Senhor tem misericórdia do seu servo, né? A humildade do salmista, né? Ele vai falar sobre a humildade de Davi. Davi, ele ora, ele salmodeia, né? Ele faz um salmo para a honra e glória do Deus a qual ele serve, dizendo que, Senhor, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Glória a Deus. Deixa eu ver se está... Desligou, não foi? Do irmão? Paramos no versículo 1, né? De certo, fiz calar, sossegar a minha alma, qual uma criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Que o Senhor venha nos ajudar nessa noite, irmãos, que nós possamos aprender essa lição preciosa da humildade nessa noite através dessa mensagem, e que nós possamos aprender com Cristo, né, as lições do caráter do discípulo de Cristo, né? Perceberam que ao longo desses salmos nós vamos encontrar desafios, o desafio do pecado, que o peregrino enfrenta, que todo ser humano enfrenta, né? Mas a bênção do perdão. Mas não é você, como diz Paulo, né? Onde abundou o pecado, superabundou o perdão. Aí alguém vai dizer assim, então vamos pecar muito mais para a gente receber mais perdão. Negativo. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? A pergunta Paulo responde, de forma nenhuma. Nós que estamos em Cristo, estamos mortos para o pecado. Como viveremos nele? Então, mas se por acaso nós falharmos, negligenciarmos, eu falei na semana passada, nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, e diariamente pedimos perdão a Ele, pelas nossas palavras, pensamentos e ações. Mas dessa feita, nós temos uma questão muito importante que nós precisamos aprender. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 11, hoje eu repeti esse versículo, toda vez que eu passava ali na localidade que eu fui, eu vi esse versículo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só que o versículo seguinte diz assim, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aí ele diz lá na frente, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Glória a Deus, tem tudo a ver com essa mensagem. Davi vai lembrar do seu tempo de mocidade. Ele foi o grande rei. Mas ele faz uma referência à sua origem humilde. Deus falou para ele que tinha tirado ele de trás das ovelhas. Ele estava apacentando o rebanho do seu pai, Jessé. Mas a gente conhece que ele foi humilde até ao ponto de alguém olhar para ele e não dava nada por ele, né? Mas são pequenos começos, pessoas que se humilharam diante de Deus, e Deus é aquele que exalta, né? Assim é a nossa história de peregrinação aqui na terra.
nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele vai nos ajudar, nos exaltar, nos fortalecer. Então ele lembra daquela época em que ele foi ungido por Samuel. Até o próprio pai não dava muita vez a ele, como vocês percebem lá, quando Samuel diz: acabaram-se os jovens? Não, ainda tem um rapazinho que está lá cuidando das ovelhas. É o mais novo, o caçula. Chama o menino para cá, porque nós não podemos sacrificar enquanto ele não vier. Aí o menino veio e Samuel ungiu a Davi. Aí aquela história, você sabe que no meio do povo, né? Tudo o pessoal fala, né? Nada fica só entre família, entre segredo. Alguém, sempre é assim, ó. Na família, né? Você tem um segredo ali, né, familiar. Foi um segredo, foi algo assim particular, né? O sacerdote de Israel chegou na casa de Jessé, ungiu a Davi e disse que ele seria o futuro rei. Ficou assim meio, né? Aí o irmão assim mais chegado, um amigo mais chegado aos irmãos de Jessé: ei, mas não está sabendo aí, meu irmão aí, ó, vai ser o rei, viu? Vai ser o rei de Israel. Aí foi falando, de repente, lá vem um menino lá para o desafio dos 40 dias. E o menino vem levando queijo, levando comida para os seus irmãos que estavam na guerra. E o representante do povo de Deus, que era o ungido, ele só tinha nome de ungido, mas ele não tinha nada de ungido. Ele já tinha perdido a unção há muito tempo. Eu estou falando do rei Saul, né? Mas Saul era o representante. Mas o gigante chamava para brigar uma pessoa que representava Israel. Ninguém foi. Até que o menino apareceu lá, um jovem pastor, e ele se apresenta, ele já estava ungido, né? Ele já tinha tido umas experiências com Deus, e ele vai dizer assim: quem é este incircunciso para desafiar o exército de Deus? Qual é a recompensa mesmo? Casar com a filha do rei e tinha outra coisa que eu não lembro agora. Era isenção dos impostos de renda. Não é assim? Isenção de imposto de renda. Quer ir para a briga? Quer ir para lutar contra o Golias? Eu vou. Você sabe, né? Um simples pastor enfrentou um guerreiro e ele conseguiu êxito. Conseguiu vitória sobre aquela briga. E de repente aquele menino, aí ele começou as perseguições, né? Estive falando aqui do Salmo 129 sobre as perseguições. Mais interessante é que Davi, nesse seu começo humilde, aí ficou aquela questão no ar. De repente até Jonatas já sabia que Davi seria o sucessor do seu pai. Mas o próprio Saul também já estava ciente disso. E ele tentou de todas as formas tirar Davi da sucessão. E teve uma oportunidade que eu preguei aqui sobre os filhos de Zeruia, que um dos filhos de Zeruia chegou lá na caverna de Adulão, Davi estava lá, e o Saul estava também, só que Saul não percebe a presença de Davi, e o filho de Zeruia disse: Davi, eis a oportunidade que Deus está te dando, homem. Mata logo esse rei, tu assume logo o lugar dele. E Davi: negativo, eu vou sujar minha mão e macular e fazer o mal contra o ungido de Deus. Não é por aí não. Irmãos, Davi não atendeu ao pedido dos filhos de Zeruia. Nós ressaltamos isso. E agora ele fala desse seu começo humilde. Porque na verdade ele estava uma pessoa normal, estava se sentindo bem. Mas depois que ele foi ungido, pensa aí na tribulação. Porque tem assim, tem uns irmãos, a Bíblia até fala sobre os carnais que perseguem os espirituais. Está lá escrito em Gálatas. Por exemplo, Ismael, era o filho da concubina lá, H, começou a perseguir o filho da Sara. Foi uma luta medonha. Pensa na tribulação também. Aí teve que separar, teve aquela pregação lá, que um foi para um lado, o Abraão teve que lançar fora o filho da escrava. Mas
a questão aqui que Davi, ele vai estar assim constrangido porque as pessoas estão falando mal dele, que ele está querendo assumir o lugar. É como se um irmão, né, que é um simples obreiro da casa de Deus, aí chegou assim uma revelação, uma profecia, diz: eis meu servo que tu irás assumir o ministério daquela igreja. Na frente o pastorzão já sabe que ele vai ser, aí fica até assim meio constrangido, né, o irmão. Mas no caso Davi não tinha essa pretensão, irmão. Davi não tinha essa pretensão, é tanto que ele vai falar com Deus, vai fazer um salmo, uma oração, e ele vai dizer: Senhor, o meu coração não se elevou. Glória a Deus. Ele não deixava que o seu coração fosse raptado pelo orgulho do ser humano. Essa é uma oração que o próprio Davi ensina lá atrás no Salmo 19. Esse salmo eu aprendi, essa oração também, porque é uma oração que você luta contra o seu ego, sua própria natureza carnal. Se você puder abrir, eu vou citar para você aqui o texto do Salmo 19, o versículo é o de número 13. Diz assim a palavra de Deus: também da soberba guarda o teu servo. Perceba aí, da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhories de mim, e então serei sincero, ficarei limpo de grande transgressão. Então ele pede para Deus livrar o coração dele do orgulho, da soberba. Glória a Deus. Porque o orgulho, posso dizer, irmãos, que o princípio da desobediência foi o orgulho, né? Foi essa questão da soberba, onde o homem faz uma ação em que ele quer se distanciar-se da dependência de Deus, né? Primeira parte do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus vai dizer que bem-aventurados são os humildes, como é que diz? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquela passagem que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer o quê? Quer dizer que você que você depende de Deus. Glória a Deus. Que você necessita de Deus. Que você tem uma esperança em Deus, que você não pode nada de você mesmo, que você jamais pode se vangloriar, deixar que o orgulho domine o seu coração. Que o orgulho, irmãos, é terrível. A pessoa, às vezes, como Paulo vai expressar uma lição para os pastores, ele diz que os pastores, quando fosse escolher os candidatos ao ministério, que ele não pudesse ser neófito, para que ele não venha assim soberbecer e formar uma oportunidade para o diabo vencê-lo. Então a gente precisa sempre estar fazendo essa oração. E Davi não vai negar diante de Deus que ele não era uma pessoa orgulhosa, que ele na verdade, Davi era uma pessoa humilde. Glória a Deus. Então Cristo deseja que os seus discípulos sejam bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Que nós sejamos livres do orgulho, da soberba, viu, irmãos? E esse mundanismo, ele adentra até mesmo nos arraiais na história da igreja. O orgulho entrou no coração de Lúcifer, entrou no coração do primeiro homem, quando o próprio diabo propõe ao homem, diz assim: olha, semelhante a Deus, né, na sua glória, Deus é maior. Então nós temos que reconhecer nosso lugar. Nós somos eternos dependentes de Deus. Glória a Deus. Então, Senhor, o meu coração não se elevou. Aí a segunda parte da mensagem, ele vai dizer assim, do versículo 1:
nem os meus olhos se levantaram. Você sabe como é a linguagem dos olhos, né? Os olhos falam. Lembrei-me agora dessa passagem que eu fiz referência, quando o homem gigante, quando ele olhou para o pequeno Davi, o que foi que ele fez? O que foi que ele disse? Ele desprezou Davi, porque era um jovem ruivo, boa aparência, mas não era um guerreiro, não era um homem da guerra. Ele simplesmente menosprezou, porque ele se achava. Ele olhou Davi, olhou da parte de cima, né? Ele olhou logo, viu Davi da cabeça abaixo e viu que ele era inofensivo, que não ia fazer nada contra ele, por engano. Mas eu vou ler para vocês, para ver se a gente entende essa questão dessa segunda parte da oração de Davi, no capítulo 17 do livro de 1 Samuel, versículo de número 42, que diz assim, deixa eu ver se eu... E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Verso 43. Sou eu algum cão para tu vindes a mim com paus? E o filisteu amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Então a gente, às vezes sem querer, né? Mas é errado, viu? Nós analisamos as pessoas, o perfil delas, olhamos e desprezamos só pelo olhar. Isso é uma manifestação do que Davi disse aqui no Salmo. Ele disse: o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Então, o gigante desprezou o humilde pastor. Muitas das vezes nós olhamos para alguma pessoa e colocamos aquele olhar que Davi expressa aqui. Os olhos, nem os meus olhos se levantaram, glória a Deus. Ou seja, é uma expressão que os olhos vai desprezar, olhos altivos, glória a Deus. Eu tenho uma outra referência para dizer para vocês sobre os olhos altivos. Em Provérbios capítulo 30, versículo 13, ele diz: há uma geração cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima. Essa geração aqui é uma geração orgulhosa, uma geração imperosa, uma geração que se acha. É um povo que, no dizer de Paulo, irmão, muitas das vezes a gente pode ocorrer nessa situação aqui, viu? Por isso que essa palavra aqui é uma advertência para mim. Por exemplo, glória a Deus, é quando você olha para uma pessoa, como o Natanael disse para Jesus, né? Pode vir alguma coisa boa naquele lugar? Desprezou, né? Então, o olhar do desprezo, glória a Deus. Nós precisamos pedir a Deus que nós não sejamos dominados pela essa geração contaminada, que olha com desprezo para as pessoas, que julga as pessoas pela vista, glória a Deus. Então Davi pede para Deus, fala com Deus no Salmo, diz: olha, Senhor, eu não tenho um coração orgulhoso, nem tenho olhos altivos, glória a Deus. Olhos altivos são aquelas pessoas que são soberbas e já olha para as pessoas. E no dizer de Paulo, como é que nós podemos dizer? Que nós temos que considerar uns aos outros, conforme a carta de Paulo aos Filipenses, como é que ele diz? Nós temos que considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Estão entendendo? Às vezes você não dá nada por ninguém, mas aquele irmão que você não dá nada por ele, em alguma área da vida dele, ele é superior a você. Isso Deus fez os homens interdependentes uns do outro. Ninguém é totalmente assim, não depende de ninguém. Você sempre vai depender de uma pessoa.
você vai depender de alguém, né? Glória a Deus. Então você não pode se achar o tal e desprezar ninguém com esse olhar da altivo. A geração cujos olhos são altivos, conforme Provérbios 30. Irmãos, a terceira situação que Davi ora é que o Senhor não se elevou o meu coração. O meu coração não foi dominado pelo orgulho, nem os meus olhos se levantaram como olhar altivo. Aí ele vai dizer em terceira parte que eu não me envolvo com coisas grandiosas, na versão NVI. Aqui nessa versão ele diz: não me exercito em grandes assuntos. Glória a Deus. Então, irmãos, além do orgulho, além do olhar altivo, aí tem a questão da pessoa se auto-vangloriar, se auto-admirar, se auto-projetar. Davi pede a Deus, nesse salmo, que eu não me exercito em grande... Agora, presta atenção, eu não estou aqui defendendo, nessa parte aqui, porque tem aqueles irmãos que é tão humilde, mas tão humilde, que são exaltados. Já perceberam isso aí? Tem gente que é tão humilde, mas é exaltado na humildade dele. Essa humildade aqui não é doentia, não. Essa humildade aqui não é exaltada, não. Essa humildade aqui não é para se destacar como pobrezinho, não. Essa humildade aqui é virtude de Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu não me exercito em grandes assuntos. Então Davi estava conformado com a sua situação de pastor, ganhando o seu soldo, né, o seu dinheiro lá. Era pouquinho, mas ele estava satisfeito com tudo, com Deus. Mas estavam ventilando que ele ia ser o futuro rei. E ele diz: olha, eu estou conformado, eu não me ocupo em grandes assuntos. Mas isso não quer dizer que você não vai crescer intelectualmente, crescer materialmente. Isso não é um chamado para viver uma vida de inércia. Isso aqui ele está dizendo assim, que ele está conformado com a vida que Deus deu a ele. Glória a Deus. Mas, irmãos, do ponto de vista eclesiástico, assim, espiritual, bíblico, o cristão, Paulo escreve aos Romanos, eu encontrei esse versículo, estava lá à tarde, e esse versículo me veio ao coração, eu achei muito importante, porque no capítulo 12, versículo 3, porque é pela graça de Deus que me é dada, digo a cada um de vocês, que não saiba mais do que convém saber. Irmãos, hoje eu achei interessante que hoje eu experimentei assim, porque tem pessoas, né, que se acham donas do saber, né, não? Não é não? Tem uns irmãos que se acham dono da... Eu sou... Eu encontrei essa passagem, eu vou ter que concluir, mas eu vou primeiro ler uma passagem que Paulo está combatendo os hereges daquela época, né, com Timóteo, na segunda carta. Aí ele diz que, o capítulo 3, 2 Timóteo, diz que essas pessoas aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Está entendendo aí? É muita elogia, né? É muito conhecimento, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Eles aprenderam tanto a Bíblia, eles sabem tudo da Bíblia, mas não chega ao conhecimento da verdade. Uma coisa é você conhecer a Bíblia, mas tem que chegar ao conhecimento da verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que regenera, a verdade que faz o homem ser uma nova criatura. O homem deixa de ser dependente de si mesmo, depender de Deus. Tem que deixar o orgulho, tem que deixar a soberba, tem que deixar a vanglória. Então, essas pessoas que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então Paulo está dizendo assim: olha, irmão, cada um de vocês não saibam
não saibam mais do que convém saber, mas que saibam com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, pessoas que são jactaciosas, né? Tem jactâncias, se vangloriam de conhecimentos, né? Mas é bem verdade que nós lemos a Bíblia para o debate, para mostrar conhecimento para os perdidos pecadores? Eu acho que não é esse propósito, não. Na verdade, a leitura bíblica é o conhecimento também, é importante, mas é para a transformação da nossa vida, é para o conhecimento da verdade de Deus. De vez em quando, hoje eu acho que eu estava no trabalho, né? E um rapazinho lá, que ele não sei se ele é tipo assim um judaizante. Eu não sei se vocês estão entendendo. Mas ele quis pegar no meu pé, começou a falar de política, eu fiquei calado. Estou nem aí para política. Né? Aí ele entrou, metendo o pau, assim, falando mal dos pastores, né? Aí eu disse, pai, tu quer me atingir ou o que tu quer? Porque tem pessoas que se acham dona da razão, dona do conhecimento, e despreza umas às outras. Mas o conhecimento de Deus não é para te tornar maior do que os outros. O conhecimento de Deus não é para te fazer maior do que as pessoas. O conhecimento de Deus é para transformação de caráter. Glória a Deus. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Então, esses debatedores, né? Outra vez eu estava falando com os irmãos, que tem esse pessoal estão na mídia aí, estão na internet, né? Eles começam a combater a igreja, a questão eles são defensores do desigrejamento das igrejas, eles são contra a contribuição financeira dos dízimos e ofertas, eles falam mal dos pastores. Aí eu disse para esse rapaz, pelo fato de você ser profissional na sua área, você acha que existe mal profissional? Existe mal profissional em todas as áreas, mas esses mal profissional vão contaminar todos os outros profissionais? Pelo fato da mentira existir, da falsidade existir, então a verdade vai estar em extinção? Jamais. Glória a Deus. Então, eu até disse assim, ai de mim, porque quando eu começo a apontar os pecados dos outros, eu esqueço que eu tenho um pecado de Isaías, falar demais dos outros, esqueceu do seu pecado. Deus se encontrou com ele e mostrou o pecado de Isaías. Ele disse, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então, terceiro lugar, ele está falando sobre essa questão dessa vanglória, de você se achar o tal, de você ser uma pessoa que tem conhecimento e ser superior e entrar em debate. Irmãos, Deus, eu sei que o apóstolo Paulo, quando ele chegou lá em Atenas, Paulo, ele agia conforme o conhecimento das pessoas, mas Paulo, quando ele volta para Corinto, ele chega frustrado, porque Atenas, Paulo deu um sermão lá, todo polido, mostrou Deus conforme a visão dos atenienses, lá no Areópago. Paulo trouxe uma mensagem de conhecimento, citou através do sermão, personagens, até falou de pessoas conhecidas, mas quando ele chega frustrado em Corinto, ele diz, eu não quero saber de outro conhecimento, a não ser do conhecimento do Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, não quero saber mais de outra coisa, a não ser anunciar que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Glória a Deus. Então, os debatedores de plantão, eles estavam dia após dia debatendo, é a lei, é o sábado, é o sacrifício, é isso, é o dízimo, é a oferta, é ficar em casa, é não ficar em casa. Irmão, tem gente que debate, que gosta dessas coisas. Outra vez, tinha um aí, ainda tem um aí, que era um homem altamente usado por Deus. Hoje, está lá, falando mal da igreja. Desde quando que a igreja é perfeita? Me mostre qual é a igreja que é perfeita aqui na terra. Não tem uma. Se você for colocar os defeitos da sua família, até na sua família você vai encontrar defeito. Então você tem que conviver com os defeitos, pedir a Deus perdão, pedir a Deus graça, pedir a Deus que Ele possa te
te iluminar, que o conhecimento que não transforma, sabe o que ele vai gerar no seu coração? Sabe o quê? Sabe o quê, irmão? Coríntios capítulo 8. A ciência incha, mas o amor edifica. A ciência incha. Tem muita pessoa empanturrada de conhecimento, mas não traz a verdadeira mensagem. São os falsos líderes, como Paulo retrata lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então Paulo está dizendo assim: olha, irmão, não saiba mais do que convém saber, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Glória a Deus. Davi está fazendo essa oração: eu não estou me envolvendo com assuntos poderosos, ou melhor dizendo, não me envolvo com coisas grandiosas. Mas vamos falar de uma quarta coisa que Davi está dizendo: Senhor, eu não estou fazendo isso aqui não, mas estão me acusando aí, o pessoal estão me detonando aí, mas eu estou falando aqui contigo, pessoalmente. Eu não estou procurando lugar, posição, eu não estou procurando isso, aquilo. Eu quero estar na tua presença, eu quero depender de ti. Glória a Deus, aleluia. Então, o Salmo 131, irmãos, vamos tentar aqui a quarta parte do versículo 1. Davi vai dizer: eu não estou, Senhor, me envolvendo em coisas que são muito elevadas para mim. No contexto de Davi, eu, um simples pastor, ser o rei de Israel, isso é muito elevado para mim. Isso é coisa grande demais para mim. Não está na minha alçada não, Senhor. Eu fico aqui na minha mesmo, como pastor de ovelha, está bom demais. Claro que Davi sabia que Deus tinha promessa com ele. Mas as coisas não caem assim, como se numa palavra mágica. A pessoa recebeu a palavra profética, no outro dia já quer assumir. Para aí, meu irmão, não é assim não. Tem um processo te aguardando. O processo foi doloroso, viu? A preparação de Saul foi a perseguição terrível. Mas, irmãos, quando eu estava lendo esse texto, Deus me fez assim me lembrar de uma passagem que eu achei interessante. Porque tem pessoas que, como esse exemplo que eu vou mostrar aqui, no Números capítulo 16. Você já imagina que são o número 16. Meu Deus do céu. Uma família que Deus tinha dado privilégios para ela. A família de Coré. Eles eram levitas. Você lê o livro dos Números, tinha os coatitas, meratitas, são 3 grupos. Cada um tinha uma função. Tinha um que desmontava o tabernáculo. Tinha outro que levava umas peças nos carros de bois. Tinha outro que levava lá as peças nas costas mesmo, que era a arca. Eles tinham privilégios, mas eles queriam mais. Eles não estavam satisfeitos só com esse cargo que Deus tinha delegado para eles. Vocês estão entendendo? Capítulo 16, versículo de número 8. Vamos ver se a gente lê aqui, para a gente só comentar o versículo 8, irmãos. Vocês encontraram? Disse Moisés para Corá, ou Coré, né? Ouvi agora, filhos de Levi. O que Deus falou aqui através de Moisés? Vocês estão achando pouco? É pouco para vocês? O que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhes? É pouco ainda que vocês não estão satisfeitos não com esse cargo, com esse privilégio. Deus separou vocês para o ministério de sacerdotal, no caso, auxiliar o sacerdote, serem levitas. E Deus fez chegar, versículo 10, né? Te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda procura, você não está conformado só com isso, você está procurando o sacerdócio ainda.
Irmãos, essa turma aqui, irmãos, eles não estavam se conformando com a posição que Deus tinha dado a eles. Eles eram auxiliares, levitas. Eles, não, eu quero é o cajado, eu quero é a primazia, eu quero é o número 1. Quem é o número 1? No caso aqui do contexto. Quem era o número 1 aqui? Você lembra? Não, sacerdote. O sumo sacerdote. Eles queriam tomar o lugar de Arão. Irmãos, isso é terrível. Quando Davi faz essa oração, eu não maravilho demais. Existem coisas maravilhosas. Eu já estou conformado com aquilo que Deus... É claro que se você, do ponto de vista espiritual, eclesiástico, você tem que galgar, né? Mas você não pode fazer esse ato de galgar para te deixar atribulado, para te deixar com aquela, como é que diz, falta de ansiedade. A pessoa fica ansioso, fica naquela expectativa e só pensa nesse cargo. Se não me chamarem, eu não vou mais para essa igreja. Se eu não cantar, se eu não vou mais. Se eu não pregar, eu não vou mais. Irmão, foi chamado para servir, irmão. Glória a Deus, já é um privilégio. Glória a Deus. Os filhos de Coré estavam se achando o rei da cocada. Se achavam bom demais. Queriam tomar o lugar de Arão. Estão entendendo? Irmãos, isso é perigoso. Davi teve a chance de tomar o lugar de Saul? Teve ou não teve? Eu citei. Não tomou, não. Negativo. Mas, irmãos, vou deixar esse exemplo aqui, porque tinha uma outra turma lá, né? Que era, além do aspecto religioso, tinha um aspecto administrativo. Tinha uma outra turma também querendo tomar o lugar de Moisés, que era os Abirão, Datã, a turma lá. E Moisés chamou eles não quiseram vir, não vou não atendo o pedido de Moisés, não. O orgulho faz as pessoas se tornarem obstinadas. Pessoas que não querem acordo, querem conversa. Então Davi está dizendo, olha Senhor, estão dizendo por aí, né? É a velha, aquela questão, irmão, estão dizendo por aí. Misericórdia. Mas eu não sou isso que estão dizendo, não, viu, Senhor? Eu estou pedindo a Ti que eu não tenho feito isso, não. É o Salmo 131. Mas qual é a verdadeira essência do adorador, do salmista? Hein, Roberto? Versículo 2. Nós vimos 4 negações de Davi. No versículo 2 ele vai dizer assim, de certo, agora eu vou falar, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu estou perante o Senhor, eu quero me calar, eu quero estar aquietado, porque na presença de Deus, a ansiedade vai se aquietar. Glória a Deus. Aquele medo vai cair por terra, a depressão, a angústia também. Ele vai se sentir renovado, fortalecido, ele vai descansar no Senhor. Glória a Deus. E ele vai dizer, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu estou satisfeito. 3 coisas importantes nessa mensagem que ele vai falar aqui. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre essa ilustração. As mães que aqui sabem, né, que até falei ontem ali no discipulado. Ele diz assim, eu sou como uma criança desmamada para com sua mãe. Tal é minha alma para contigo. O que nós aprendemos com a criança? A criança altamente depende da sua mãe. Depende não? Davi está dizendo assim, olha, eu sou dependente de Deus. Eu dependo dele para viver. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu dependo de ti. Se você se achar que não depende de Deus, que não depende dos irmãos, você está entrando na contramão de Deus. Porque na igreja de Jesus, o corpo de Cristo é um que depende uns dos outros, glória a Deus. E principalmente nós dependemos do cabeça que é Cristo Jesus.
Primeira lição aqui, irmãos, é que nós dependemos de Deus. Aí a criança está lá com fome. Qual é a estratégia que a criança usa para chamar a atenção da sua mãe? Irmão Misael? O choro da criança. A mãe vai pegar a criança nos braços, vai acalentar a criança, vai alimentar a criança. A criança, depois que está com a barriguinha cheia, só faz sorrir e dormir. Está satisfeito com aquela porção. Não é verdade? Irmãos, é mais ou menos assim que Deus quer tratar os seus discípulos. É muita gente inquieta, é muita gente correndo para lá e para cá, mas Deus quer que nós estejamos descansando nos pés do amado Mestre. Glória a Deus. Irmão, não tem coisa melhor. A tua palavra restaura a minha alma. Quando eu estou aflito, decepcionado, quando eu estou me sentindo derrotado, aí eu vou lá para o Salmo 73 e eu vou descobrir que a minha porção é o Senhor. Ele é a minha porção, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu baluarte, Ele é o meu rochedo, nele eu esperarei, nele eu estou confiando, nele eu estou aguardando, nele eu encontro descanso para minha alma. Dependente, e eu encontro descanso. Glória a Deus. Mas ainda eu posso dizer que tem outra coisa que a criança fica. Como é que a criança fica? Satisfeito. Paulo está dizendo assim, lá no Filipenses: eu aprendi as lições da vida. Eu sei estar abatido, eu sei estar exaltado. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai dizer também: se tiver o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos. A insatisfação, irmãos, é terrível. Olhe que a insatisfação de Coré, a insatisfação de Datã, a insatisfação de Abirão levaram ele a lutarem contra eles mesmos. Porque as concupiscências, as cobiças da alma, elas conspiram contra nós mesmos. É como se a gente esteja tentando ganhar algo que vai prejudicar a gente mesmo. A gente quer uma promoção que vai trazer prejuízo para nós mesmos. Nós estamos esperando aquilo que Deus tem para nós. E o que Deus tem preparado para nós é a porção de Deus para nossas vidas. Ele tem, como a mãe cuida do seu filho, Deus não se esquece dos seus filhos. Deus sustenta os seus filhos. Deus acalenta, Deus dá o descanso. E Deus dá essa questão de você sentir, como diz um hino, não lembro agora do hino da harpa, que diz assim: ó, estou satisfeito com Cristo. Quem lembra desse hino? Glória a Deus, né? 83, né? 6, ó, estou satisfeito com Cristo. Esse é um hino que você deve cantar. Mas vai cantar quando você estiver tudo bem? Quando estiver tudo bem? Não. Paulo escreveu a carta da alegria quando estava lá preso. Sabia que ia morrer. Mas ele diz: eu estou alegre. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Irmãos, essas três mensagens aqui. Uma mensagem da dependência. A mensagem de que você está satisfeito nos pés de Jesus. Você está descansando no Senhor. Glória a Deus. A mensagem é tão empolgante que Davi está dizendo: olha, ele negou todas as falsas acusações diante de Deus. É interessante, né? Quando todo mundo falar mal de você, você vai diante do juiz, do advogado, melhor dizendo, e vai dizer: Senhor, estão dizendo aí que eu estou fazendo isso e isso, mas diante de ti eu exponho o meu coração, porque eu me sinto agora como uma criança que está ali no colo da sua mãe, satisfeito, uma criança que está sendo cuidada. Eu me sinto uma criança diante da tua presença. Tem uma canção, eu não sei como é o nome daquela cantora, disse, quando ela quer ser grande, aí ela quer ser independente. Tem um meninozinho que quer: quando eu completar meus 21 anos, eu vou logo sair de casa, vou alugar meu kitnet e não dependo mais do pai e da mãe. Irmão, você tem que ter cuidado.
Você tem que sempre depender dos conselhos, das orações. Glória a Deus. Você se tornar independente é perigoso. Sempre nós temos que depender de Deus, nosso Pai Celestial. Ele é o que pode suprir todas as nossas necessidades. E finalmente dizer para todos que a mensagem é tão empolgante que Davi leva uma experiência no recôndito da sua alma, uma experiência que ele evidenciou. Ele vai dizer: ó Israel, quero dizer para vocês que estão, espere no Senhor, desde agora e para sempre. Espere pelo Senhor, tenha esperança no Senhor. O Senhor não tardará, o Senhor Ele cumprirá as suas promessas, o Senhor velará por ti. Não desanimes o teu coração, não se entregue ao desespero, espera, pois, pelo Senhor. Glória a Deus. Eu ouvi uma mensagem de um determinado autor, que ele fala de das pessoas da época da Segunda Guerra, que tinha uns que tinham uma expectativa que eles iam se salvar daquela tensão, né, daquele momento lá, daquela prisão. E eles viviam e iam enfrentando os desafios, enfrentando as doenças, enfrentando o cansaço, enfrentando os desafios da vida. Mas tinha outros que não estavam cansados de esperar. E nesse testemunho, nessa leitura, ele disse que as pessoas que cansaram de esperar, eles perderam o prazer de viver. Eles não tinham mais prazer em trabalhar, eles não tinham mais motivação, nem para tomar banho. Eles se entregaram à morte, eles esperaram a morte chegar. Mas aqueles que esperam no Senhor, como diz o profeta Isaías, renovarão as suas forças, correrão como águias, caminharão e não se cansarão, não se fatigarão. Porque pessoas que não têm a esperança do Deus de Israel, elas esperam as coisas dessa terra, e muitas vezes não chega, irmãos. Muitas vezes aquele sonho, aquele projeto caiu por terra. Você se sente frustrado, você se sente uma pessoa derrotada. Mas quem espera pelo Senhor, irmãos, ainda que os planos dos homens se frustrem, ainda que não dê certo, ainda que nada dê certo, mas em Deus nós faremos proeza. Em Deus, mesmo na derrota, Deus será a nossa vitória. Glória a Deus. Então, a minha porção é o Senhor, nele confiarei, Israel. A minha porção, confia, Israel, no Senhor. Confia a igreja no Senhor. Glória a Deus. Então muitas vezes é um plano, você não pode deixar essa mensagem aqui não é um desestímulo para você avançar, não, pelo contrário. É no Senhor, é dele que vem. Agora é que você não vai galgar situações que certamente, se Deus quiser que você chegue lá, Deus vai promover você. Em nome de Jesus. A promoção vem do alto. A porta Deus vai abrir. A resposta Deus vai orientar. Deus vai trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Mas é preciso esperar, aguardar, estar confiando, estar descansando. Quando a ansiedade, ai meu Deus, quando é que vai ser? Meu Deus do céu, não dá certo. Aí não tem mais fé. Aí não tem mais expectativa com Deus. Aí faz como qualquer ímpio. Se desespera por qualquer situação, qualquer revés. Os revés pode vir, mas com Deus no barco nós enfrentaremos as tempestades da vida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Vamos louvar um hino. Qual é o hino, irmã? 86. Toda a igreja cante com alegria este hino, para que Deus seja louvado através das nossas vidas.